Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo ao Mateando com Relações Internacionais. Eu me chamo Mirabô, sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vitória de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2024. O objetivo do vídeo de hoje é focar nas relações internacionais e como a reeleição do presidente Donald Trump pode impactar nelas. Vamos focar aqui, vamos nos abster de falar das questões mais internas da política dos Estados Unidos, das questões partidárias e daquelas propostas que impactam apenas a população dos Estados Unidos de forma direta. E vamos falar de como uma gestão Trump pode afetar os conflitos atuais, seja no Oriente Médio, seja na Europa Oriental, seja nas questões em relação com a China, no possível conflito por Taiwan, pelo Mar do Sul da China, como uma nova gestão Trump pode afetar as relações entre os estados dentro do continente americano, com a Europa. Então nós vamos nos focar na parte externa. O vídeo ele vai ser dividido em 4 temas. O primeiro é o tema da migração, o segundo é o tema da economia internacional, como uma mudança pode ocorrer dentro das políticas econômicas dos Estados Unidos sob o governo Trump. O terceiro vai ser sobre os conflitos internacionais. E o quarto, nós vamos falar um pouco sobre as mudanças climáticas. O Comitê Eleitoral de Donald Trump anunciou que o novo governo Trump fará a maior campanha de extradição de imigrantes não documentados da história dos Estados Unidos. Isso significa que parte da população latina dos Estados Unidos que hoje está em situação ilegal e ocupando postos de trabalho mais básicos, eles serão expulsos do país. Isso gera reflexos especialmente econômicos, né, dentro dos Estados Unidos, que se refletem em outros países. Na Alemanha, recentemente, a gente teve uma declaração do governo afirmando a necessidade de receber imigrantes para poder manter o crescimento econômico e a estabilidade da economia alemã. Dentro dos Estados Unidos, algo vai acontecer no sentido de uma base da economia ser também afetada, né? Mas não são todos migrantes, são aqueles que ainda não estão documentados. E claro, a tendência do governo Donald Trump é mais um adicionamento de camadas de dificuldade para se conseguir imigrar aos Estados Unidos, né, um reforço às políticas de contenção das ondas migratórias na fronteira com o México, e aí talvez nós possamos ver questões de violência, né, nos Estados Unidos. Essa questão da migração ela é muito viva e, portanto, grupos armados também acabam tomando a iniciativa para tentar influenciar no processo de não recebimento dos migrantes. Na fronteira é muito comum terem grupos de patrulha particulares nessa atuação. E isso pode acabar também, de certa forma, entrando em pautas de relações com os estados do continente americano. Claro que nenhum governo, nem o Biden, nem o Trump foram, né, abertos à migração. Mas o que se espera é que o governo Trump seja mais duro do que o governo Biden, ainda que o Biden também tenha sido bastante restritivo. A gente não pode esquecer da viagem da vice-presidente e agora também, né, candidata à presidência Kamala Harris, que foi à América Central e disse aos centro-americanos que não se mudem aos Estados Unidos, que não migrem aos Estados Unidos. Ou seja, já é uma postura geral da política dos Estados Unidos não receber esses migrantes, mas o Trump, né, agora promete uma campanha de extradição bastante ampla. Bom, agora nós vamos falar um pouco de economia internacional. Como a vitória de Trump pode afetar a economia internacional. E aqui nós temos que trazer à tona o slogan de Trump que ele utilizou na última eleição e também agora, que é o MAGA, Make America Great Again, fazer os Estados Unidos grande outra vez. Os Estados Unidos ele é um país que ele internacionalmente, popularmente, ele é conhecido como, digamos, a pátria do liberalismo econômico, o que na prática não se verifica. Na realidade, a indústria dos Estados Unidos ela se apoiou muito em medidas protecionistas ao longo da sua história. Hoje, os Estados Unidos, como uma indústria consolidada, prega políticas liberais e neoliberais para abrir mercados para a sua indústria consolidada. O que acontece? Hoje, os Estados Unidos disputam mercado com a China, que é um país que vem crescendo a passos largos e que, por conta do tamanho da sua população, dos seus recursos, da sua dinâmica interna, consegue produzir mais e mais barato do que os Estados Unidos, o que é extremamente prejudicial para os industriais estadunidenses. Para poder lidar com essa situação,
O último governo Trump, e provavelmente agora ele fará de novo, deve adotar medidas protecionistas. O que significa isso? Medidas que dificultem a importação por parte dos Estados Unidos e facilitem a exportação. Ou seja, aqueles produtos que competem com o que é produzido nos Estados Unidos terão mais dificuldade de acessar o mercado estadunidense. E é um mercado muito importante, a gente precisa pensar que eles são ainda a principal economia do mundo, eles são numerosos, são mais de 330 milhões de habitantes nos Estados Unidos, e há nos Estados Unidos uma cultura de consumo bastante forte. Então é um mercado bastante importante que acaba ficando mais inacessível ou dificilmente acessível para os demais, o que dá também uma base firme, mais firme para que as empresas dos Estados Unidos continuem competindo no exterior, já que eles pelo menos têm mais garantia de consumo no mercado interno, e aí eles podem, né, agir para o exterior. E como é que funcionam essas medidas protecionistas? Elas podem ser por taxação, no caso aumentam os impostos sobre produtos importados e baixam as taxas para os produtos exportados, assim como elas podem ser legais, aumentando a burocracia, a questão de saneamento, as especificidades dos produtos que podem entrar, até mesmo proibição de alguns produtos. E isso não é só apenas da indústria em si, material, como por exemplo a cuia aqui, mas também questão de consumo digital. A gente pode lembrar da última polêmica do TikTok, que havia aquela campanha para proibir, banir o TikTok dos Estados Unidos, porque isso também afetava as plataformas criadas dentro dos Estados Unidos e, é claro, afetavam também, né, a política dos Estados Unidos, enfim, a cultura do estadunidense no geral é uma ferramenta. Além disso, dentro das medidas protecionistas que o Estado pode adotar, ele pode favorecer o surgimento e a consolidação de novas empresas, especialmente na área de tecnologia. Hoje existe uma grande corrida internacional dentro das indústrias de tecnologia para a criação e desenvolvimento de computadores quânticos, que são de extremo interesse dos estados, e também de baterias para carros elétricos, que deem a eles tanta autonomia quanto um carro a combustível, de forma rápida e de forma econômica. Então, sim, essas medidas protecionistas, medidas de fomento do desenvolvimento da indústria interna podem acabar afetando a competitividade internacional, que hoje está claramente favorecendo a China, que tem desenvolvido produtos mais baratos do que os Estados Unidos. Bueno, agora falando um pouco sobre os conflitos internacionais, vamos começar pelo Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rapidamente parabenizou Donald Trump pela vitória, foi o primeiro chefe de governo de Estado a entrar em contato com o vencedor das eleições, e ele, inclusive, demitiu o seu ministro da Defesa e colocou um novo mais favorável, né, a essas relações Israel-Estados Unidos dentro da ideologia conhecida de Donald Trump, que inclusive declarou o seguinte: trabalharemos com Trump para fortalecer a aliança entre os nossos dois países, recuperar os reféns e derrotar o eixo iraniano do mal. Essa ideia de que esses países que estão lutando contra Israel seriam malignos e que Israel teria lá um objetivo mais sagrado. Então, essa inclinação, essa maior radicalização dentro do Estado israelense. Né? Parece que o Benjamin Netanyahu está reorganizando os postos dentro de seu governo para trazer pessoas mais radicais que vão ter uma maior facilidade de atuar e de negociar com o governo Donald Trump do que teriam caso estivéssemos em um governo, caso fôssemos ver um governo da Kamala Harris. Aí, em relação ao Oriente Médio, nós podemos voltar lá para o último governo Trump e ver a postura bastante assertiva que ele teve, mais assertiva do que o governo Biden e possivelmente do que um futuro governo da Harris teria, que foi, por exemplo, o posicionamento de militares dos Estados Unidos próximos lá, com porta-aviões no Golfo Pérsico, o assassinato do líder da guarda iraniana, o Qasem Soleimani, toda aquela crise, né, que se estourou naquela época e a retirada dos acordos nucleares e retomada de sanções contra o Irã. Ou seja, a gente vê uma postura mais violenta para cima daqueles que são considerados inimigos dos Estados Unidos na região. O Biden e a Kamala já são mais controlados nesse sentido, mais dispostos a tentar pacificar, ainda que favoreçam o Estado de Israel. O Trump provavelmente vai favorecer muito mais, já prometeu ajuda, provavelmente vai aumentar o financiamento, envio de tecnologia e aumentar a pressão
contra o Irã da mesma forma como ele fez no passado. Então, provavelmente o que a gente vai ver vai ser um acirramento das tensões no Oriente Médio. Agora falando um pouco sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O Trump passou sua campanha afirmando que caso fosse ele o presidente dos Estados Unidos no momento do início da invasão russa à Ucrânia, essa invasão não teria acontecido porque os russos respeitariam a sua posição e ele seria um defensor de seus aliados e botaria, digamos, respeito nos russos. O que nos interessa de fato é a alegação de Trump que acabará com a guerra na Ucrânia. Ele chegou a afirmar que, antes mesmo de tomar posse como presidente, ligaria para Putin e acabaria com a belicosidade na região. Na prática, o mais provável que aconteça é que, se Trump quiser acabar com a guerra da Ucrânia, ele, após assumir, logicamente, comece a retirar o envio de recursos para o governo de Zelensky, o que dificultaria a resistência ucraniana, a movimentação e a atuação das tropas na fronteira com a Rússia. Os russos, nesse caso, né, já estão há muito tempo tentando um acordo que lhes favoreça, que faça com que os ucranianos lhes cedam território, e frente à escassez de recursos, existiria, quem sabe, a possibilidade, óbvio, junto com a pressão do governo dos Estados Unidos, para que os ucranianos negociem com os russos, mesmo que isso faça com que a Ucrânia perca territórios e tenha que ceder as regiões reclamadas por Moscou como suas. Acabaria com a guerra, não obviamente por ele impor respeito, né, ou por medo dos russos do Donald Trump, mas por ele cortar os recursos de um dos lados e obrigar que ocorra uma negociação. Agora, falando das disputas lá no Pacífico, lá na Ásia, envolvendo os Estados Unidos, a gente vai para a China, que são hoje o maior competidor comercial dos Estados Unidos, são a grande potência em ascensão do momento, que puxa os olhos de todo observador internacional, e que reclama a soberania sobre o Mar do Sul da China, que engloba as zonas econômicas exclusivas de outros estados ali do Indo-Pacífico, e, é claro, a questão de Taiwan. Os democratas são bastante próximos ao governo taiwanês, inclusive com a Nancy Pelosi, tendo viajado pessoalmente, ela que é uma grande líder democrata, a Taiwan e afirmando o compromisso dos Estados Unidos de defendê-la, e com Joe Biden, nesse seu mandato, acabando com a postura dos Estados Unidos de ter relação com Taiwan, mas não reconhecê-la oficialmente. Não, os Estados Unidos falou que se a China invadir Taiwan, os Estados Unidos vai defender Taiwan. Aquela ambiguidade estratégica, né, que havia dos Estados Unidos de manter o reconhecimento de Pequim, mas negociar ali por baixo dos panos com Taiwan, agora foi quebrada e os Estados Unidos vai apoiar uma resistência taiwanesa em caso de que os chineses tentem retomar o controle sobre a ilha, que nunca de fato declarou a sua independência oficialmente, muito provavelmente para evitar uma invasão, já que Pequim já anunciou que no momento em que Taiwan declarar formalmente a sua independência, a invasão vai acontecer. Ela vai acontecer provavelmente de qualquer modo, mas, né, quanto mais tempo se passar, mais tempo, maior possibilidade dos chineses se prepararem para ter um sucesso. Já Trump é provavelmente mais calmo em relação a isso. Desconfio da disposição republicana em colocar os Estados Unidos em uma guerra direta com a China por Taiwan. Né? Seria uma guerra que desgastaria demais ambos os lados, não traria vitórias para os republicanos, e essa visão mais, digamos, retraída dos republicanos em relação a os Estados Unidos serem mais isolados do mundo, se preocuparem mais consigo mesmo do que com os demais, pode, digamos, assentar as bases de seu discurso para a não necessidade de defender a ilha, né, e retornar àquela ambiguidade estratégica, embora, obviamente, ela não vai ser assim, digamos, só a gente retorna a não reconhecer Taiwan. Não, de fato, os Estados Unidos têm relações mais estreitas com Taiwan agora, mas eu acho que efetivamente, eu acredito que efetivamente Trump provavelmente não vai ter essa postura tão firme em relação à China, até para afastar um conflito que ele já vai levar com a China em termos de competição econômica, em termos de mercado, como foi a guerra comercial com a China em seu primeiro mandato. Então imagino que aí, no caso, nós teríamos talvez uma diminuição das tensões militares na região. Bueno, agora falando então sobre mudanças climáticas e a postura do governo Trump em relação a isso. É sabido que parte da base de apoio de Donald Trump vê, ou pelo menos diz ver,
as mudanças climáticas como, na verdade, uma ferramenta discursiva para prejudicar a indústria dos Estados Unidos. E que, na realidade, os Estados Unidos deveria sair, né, desses acordos climáticos, abandonar medidas de proteção ao meio ambiente para favorecer, assim, o desenvolvimento da sua indústria. No último mandato, Trump, né, abandonou os acordos de Paris, fazendo com que os Estados Unidos tivessem mais liberdade de atuação em relação ao meio ambiente de forma, claro, negativa, a não cumprir com os acordos, com os compromissos internacionais dos Estados Unidos. Esse é um ponto muito importante de analisar, porque por mais que de fato, né, exista um grande perigo nas mudanças climáticas, muitos países têm agido completamente na contramão disso, né? Nós temos o Trump com esse discurso, o Putin também, e aí nós podemos pensar, mas por que esses países eles têm tanta, digamos, tanto ímpeto em manter uma indústria poluente que prejudica o meio ambiente, sendo sabido que nós estamos à beira, né, de uma catástrofe ambiental? Seria por ignorância? Mas na verdade eles têm vários meios científicos, think tanks, meios de informação à sua disposição. Na realidade, existe uma abordagem para isso que coloca que, na realidade, esses países do norte, Estados Unidos, Rússia e até mesmo a China, estariam querendo que ocorram mudanças climáticas, o aquecimento do planeta, até um determinado ponto que lhes é economicamente favorável. Como assim? Bom, eu vou colocar um mapa aqui e vocês vão ver a região do Ártico. O Ártico, né, é um oceano, diferentemente da Antártica, que é no Polo Sul, que tem um continente congelado. A Antártica no norte é, na verdade, uma região de oceano, de mar congelada. Essa região, ela algumas vezes por ano tem partes navegáveis e outras não. É muito difícil a locomoção e o transporte de mercadorias. Mas, ao mesmo tempo, com o aquecimento global e o derretimento das calotas polares e do gelo nessa região, o que se espera é que uma nova rota comercial se abra entre os países mais economicamente relevantes do mundo, barateando as importações e estreitando os laços comerciais, fazendo com que a ligação entre o porto de Xangai, por exemplo, e o de Rotterdam, que é nos Países Baixos o principal da Europa, seja acessível de maneira muito mais rápida, além de permitir a extração de diversos recursos naturais na região antártica. Outro ponto importante que seria favorável a esses países do norte é o derretimento de parte do solo de regiões mais ao norte, como no Alasca, no Canadá, na Rússia, que tem o chamado permafrost, que é uma parte do terreno do solo que ele é permanentemente congelado, favorecendo e possibilitando uma maior ocupação humana dessas regiões e uma maior produção agrária, uma maior produção de alimentos para esses países, uma expansão de sua população, uma expansão de sua abundância de alimentos, uma maior facilidade no acesso aos recursos do Ártico e abertura de novas rotas comerciais. Logo, para esses países, os Estados Unidos, a China, especialmente, que são os dois maiores poluentes, nesse caso, um aquecimento do planeta até um determinado ponto, obviamente, seria benéfico, porque eles aumentaria território, eles possibilitaria a abertura de redes comerciais, aumentaria, digamos, o crescimento econômico, o que, claro, prejudica em muito os países mais ao sul, mais próximos ao Equador, que nós já estamos vendo com tragédias, inclusive nos próprios Estados Unidos, ali perto do Golfo do México, agora com os furacões na Flórida, que a gente vê constantemente, as queimadas, a enchente em Valência, na Espanha, na China também houveram enchentes, aqui no Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, claro, partes do globo serão prejudicadas, mas nós estamos falando de um sistema internacional onde os estados estão mais preocupados com a sua segurança e com o seu desenvolvimento do que com o bem-estar dos demais. Então é esperado sim que o governo Trump se preocupe de menos com essas emergências climáticas, visando, quem sabe no futuro, benefício dos Estados Unidos em detrimento dos países mais ao sul. Bueno, gostasse dessa análise? Faltou alguma coisa? Por favor, deixa nos comentários. Discordou? Também. Comenta aí que eu vou ver, vou ler, vou responder. É sempre importante e enriquecedor para o debate. Te inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos para que mais pessoas possam acompanhar o que está acontecendo no mundo, nas análises do Mateando com Relações Internacionais. Sigam as páginas nas outras redes sociais que estão aqui em cima, no TikTok e no Instagram. Serva teu mate e vem matear com relações internacionais.